A familiaridade excessiva. Olá, Salve Maria, reflexão do dia. A familiaridade. A ninguém te mostres muito íntimo, pois familiaridade excessiva gera desprezo. Isso mesmo. Hoje vamos estar falando aqui nessa reflexão sobre a familiaridade. E o que significa familiaridade? Característica ou estado daquilo que é familiar. Excesso de conhecimento sobre alguma coisa ou assunto. Intimidade. Maneira de se comportar que se expressa intimidade, que não tem necessidade de ser formal ou cerimonioso. Então hoje o ensinamento nos diz que a ninguém nós nos devemos mostrar muito íntimo. Como é que você está agindo com as pessoas? Você é aquele tipo de pessoa que se abre com todo mundo, que conta tudo para todo mundo, que tem intimidade com todo mundo? Como é que você está agindo? A ninguém te mostre muito íntimo, pois familiaridade excessiva gera desprezo. Então, tudo que é em excesso tende a nos prejudicar, tende a nos fazer mal. Por isso, nós devemos buscar o equilíbrio em todas as coisas. Familiaridade, característica daquilo, do estado do que é familiar. O próprio Jesus disse que nossos maiores perseguidores e até mesmo às vezes inimigos seriam os nossos familiares. Ele diz, um profeta já não é aceito na sua própria pátria. Então Jesus Cristo, ele sempre nos atentou para esse excesso de intimidade, esse excesso de familiaridade, esse excesso de estado daquilo que é familiar. É um excesso de conhecimento sobre alguma coisa ou assunto. Muitas vezes nós contamos a nossa vida para todo mundo, nós nos abrimos com todo mundo e nós vamos dando intimidade para que todo mundo entre na nossa vida e imponha situações, imponha ideologias, imponha pensamentos, imponha opiniões, onde nós vamos diminuindo e vamos dando mais valor àquilo que as pessoas estão dizendo. Então esse excesso de conhecimento que nós damos para as pessoas, ele precisa sair do excesso e entrar no equilíbrio. Maneira de se comportar que expressa intimidade. Então, o nosso comportamento, ele também expressa intimidade. Qual é o nível de intimidade comportamental que você tem? Qual é o comportamento que você tem referente à intimidade com outras pessoas? Por isso, mais uma vez, o equilíbrio. Familiaridade, que não tem necessidade de ser formal ou cerimonioso. Então, muitas vezes nós somos pessoas muito dadas, muito abertas, muito carismáticas, porque nós queremos agradar outras pessoas. Mas nós não podemos deixar de lado também a formalidade, o ser cerimonioso, a cerimônia, o nosso comportamento formal. Então, a familiaridade, ela também tem a ver com o comportamento. Como é que nós nos comportamos com as pessoas? Como é que nós agimos com as pessoas? Como é que nós expressamos intimidade com as pessoas? A imitação de Cristo vai nos dizer assim: como se deve evitar a excessiva familiaridade? Não abras o teu coração a qualquer homem. Não abra o teu coração a qualquer pessoa. Em tudo guardai o teu coração, diz a palavra de Deus. Eclesiástico capítulo 8, versículo 22. Não abra o teu coração a qualquer homem. Trate de teus negócios como sábio e temente a Deus. Então você precisa tratar das suas coisas como uma pessoa sábia, como uma pessoa temente a Deus. É isso que nós precisamos compreender. Nós não podemos agir como qualquer pessoa. Não, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos pessoas sábias e tementes a Deus. E os nossos negócios
pertencem a Deus. Como o próprio Neemias disse: apresentai ao Senhor os teus negócios e terás sucesso. Apresentai ao Senhor todos os teus negócios para que tenhais êxito. Nós precisamos tratar dos nossos negócios com sabedoria e temor, sem o excesso da familiaridade. Com moços e estranhos, conversa pouco. Converse pouco, seja uma pessoa de poucas palavras, palavras sábias, mas de poucas palavras. Não seja uma pessoa tagarela, uma pessoa que fala demais da conta, que abre a boca para contar tudo, né? Nós precisamos conversar pouco. Não lisonjeis os ricos, nem busques aparecer muito na presença dos potentados. Olha só que interessante, a imitação de Cristo diz que nós também não devemos ter familiaridade excessiva com pessoas ricas e nem com pessoas detentoras de poder. Nós não podemos lisonjeá-las, nem buscar aparecer muito na sua presença, mas nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Nós precisamos ser aquilo que nós somos realmente, e não querer status, não querer ser melhores ou maiores do que qualquer pessoa, não buscar o sucesso a qualquer custo. Por isso, imitação de Cristo diz: busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata com eles de assuntos edificantes. Nós muitas vezes nos distanciamos da companhia dos humildes, dos simples, dos devotos. Nós deixamos de tratar de assuntos edificantes, que vão edificar a nossa vida, edificar a nossa alma, para estar do lado dos ricos e dos potentados, porque nós queremos poder, porque nós somos gananciosos, orgulhosos. Por isso, precisamos ter familiaridade com pessoas humildes e simples. Imitação de Cristo ainda diz: encomende a Deus todas as pessoas que são virtuosas e não tenhas familiaridade com pessoa alguma. Não tenhas familiaridade com nenhuma pessoa, assim como o ensinamento diz, não tenha intimidade com nenhuma pessoa, mas encomende a Deus as que são virtuosas. Você não precisa ser totalmente íntimo de todas as pessoas, mas sim encomendá-las a Deus, aquelas que são virtuosas. Conhecimento, imitação de Cristo. A caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos a familiaridade, ou seja, a intimidade. A caridade, dar do que é seu para outras pessoas, você pode ter para com todos, mas a sua intimidade precisa ser preservada. A sua familiaridade precisa ser preservada. Você pode dar de tudo que é seu para outras pessoas, mas não a sua intimidade, não o teu coração. Isso precisa ser preservado. Sucede gozar de boa reputação pessoa desconhecida que na sua presença desagrada aos olhos do que vem. Quais são as pessoas que estão na nossa presença que têm boa reputação? São aquelas que não buscam agradar a todas as pessoas. São aquelas que não buscam ter familiaridade, intimidade com todas as pessoas. São aquelas que não buscam lisonjear os ricos, que não buscam aparecer na presença dos potentados, mas aquelas que têm assuntos edificantes com pessoas humildes, simples, devotas. Essas são as pessoas que gozam de boa reputação para nós, e não ao contrário. Julgamos às vezes agradar os outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Quando você começa a ser íntimo das pessoas, quando você começa a ter muita familiaridade com as pessoas, você pensa que as está agradando, mas muito pelo contrário, você está as aborrecendo. Por quê? Porque elas, ao ter acesso a toda a sua intimidade, elas vão descobrir todos os seus defeitos. Então, preserve a sua intimidade. Preserve não tenha familiaridade com todas as pessoas. Não busque ter familiaridade, abrir o teu coração para todas as pessoas. Mas se preserve. Guarde a sua intimidade e tenha como pessoas de boa reputação aquelas que não se preocupam em desagradar as pessoas, mas que buscam estar na companhia das pessoas que são simples e devotas, não lisonjeiam os ricos e não querem aparecer diante dos potentados, mas simplesmente elas estão ao seu lado para serem um auxílio oportuno na tua vida. Que Deus te abençoe. Guarde a tua intimidade.